Olá, eu me chamo Tati, do Pedagogia em Resumo, e vou explicar para vocês sobre a estrutura da educação no Brasil e os seus documentos norteadores. Fique até o final que eu vou te dar uma dica bem importante. Então, hoje eu vou trazer para vocês informações sobre a estrutura da educação no Brasil e sobre os seus documentos norteadores. Por quê? Muitas pessoas que estão para fazer concursos ou estão estudando, estão na faculdade ou por algum outro motivo, antes de nós iniciarmos então o conhecimento sobre cada documento norteador, é importante a gente ter uma noção de como que funciona a organização desses documentos norteadores, onde fica cada um, para que serve cada um. Então eu criei esses mapas. Eles explicam direitinho como é que funciona cada documento norteador. E aqui dentro, pode ver que a gente tem vários. E o primeiro deles, vou dizer para vocês, o de maior importância, né, como lei, é a Constituição de 88. Né? Como ela já disse, ela é a Constituição. Então, ela traz para nós os princípios da lei do nosso país, direitos e garantias, a organização dos estados, dos poderes, das instituições e todas as políticas públicas que temos no nosso país e as suas estruturas. E uma delas é a educação. Então, na Constituição de 88, ele traz para nós como é que é o sistema educativo, como é que ele é organizado, como é que ele deve se concretizar. Então, a Constituição de 88 traz de uma maneira mais ampla. E ela cita nesse documento como que deve ser, então, feita a estrutura da educação no nosso país. Quais são os documentos que vão, então, nos dar uma base sobre como é que vai ser o funcionamento mais objetivo da educação no país. Então, a Constituição de 88 traz isso de uma maneira mais ampla, porém, ela abre a necessidade de termos uma legislação voltada apenas para a educação. Sim, nós já temos, desde lá de 88, a legislação da educação, né, que seria a LDB de 61, depois a LDB de 71, porém, com algumas alterações na Constituição de 88, foi necessário, então, criar uma lei mais atualizada, que nós chamamos, então, de Lei de Diretrizes e Bases, número 9394/1996, que é a lei maior da educação no nosso país. Junto disso, a Constituição de 88 cita também que é necessário ter um Plano Nacional de Educação com as metas e os objetivos educacionais, muito importante para o direcionamento da educação no país. Paralelo a isso, nós temos a Lei Brasileira da Inclusão e o Estatuto da Criança e Adolescente, que tratam especificamente de duas situações. A inclusão, né, no sentido de atender pessoas com deficiência, nós temos o Estatuto, né, da pessoa com deficiência, e o Estatuto da Criança e Adolescente, que é voltado, então, para as crianças e adolescentes. Diante disso, diante desses documentos norteadores e diante da LDB, que é o documento maior da educação, dentro da LDB ele cita a necessidade de nós termos outros documentos. Por quê? Porque ele estrutura a educação. Se ele estrutura a educação, ele diz como que a educação precisa ser feita, executada. E aí ela traz para nós a necessidade de termos documentos como a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, onde ela traz para nós conhecimentos e conjunto de habilidades e competências que as crianças e os jovens precisam adquirir. As diretrizes curriculares, que é o nosso direcionamento, né, em cada nível, em cada etapa, em cada modalidade. Então, ele direciona como é que vai ser a estrutura desses níveis e dessas etapas. O referencial curricular, que traz informações voltadas especificamente para a educação infantil, e os parâmetros curriculares, que são volumes que vêm de forma paralela a auxiliar nos planejamentos dos docentes. Então, ele traz temas transversais
e também temas voltados para os objetos do conhecimento, né, para os componentes curriculares também. E aí, ali embaixo, a gente tem os documentos estaduais ou municipais. Por quê? Diante dessa estrutura da educação, nós temos cada estado e município criando o seu documento, a sua proposta curricular, a sua política de educação. Então, fica aberto aos estados e municípios criar os seus documentos, atribuindo então características regionais ou locais, tá? Nós temos também, no próximo slide, vou mostrar para vocês que é no próximo mapa, a seguinte informação. Então, aqui ele já vai trazer para nós um pouco mais específico. Né? A Organização da Legislação Educacional, ele traz a LDB e o Plano Nacional de Educação. Então, o que ele fala para nós sobre a LDB? Então, dentro da LDB, como eu disse para vocês, nós temos o referencial curricular, que traz, então, orientações pedagógicas sobre educação infantil, parâmetros curriculares, que traz, então, esses temas transversais e práticas pedagógicas dos componentes curriculares diversos que nós temos, as diretrizes curriculares, que é um direcionamento, então, de como vai ser a estrutura de cada nível, de cada etapa, de cada modalidade, a Base Nacional Comum Curricular, que vai trazer para nós, então, os objetos de conhecimento, vai trazer o conteúdo, vai trazer competências e habilidades, né? Então ele é bem amplo também. E a LDB também traz para nós a estrutura da educação. Então, como que vai funcionar cada aspecto da educação? Então, a LDB traz de uma forma bem detalhada. Nós temos ainda, junto da LDB, o Fundeb, né, que são as receitas. Então, vinculado à LDB, nós temos informações voltadas ao Fundeb, qual tem uma lei específica. E aqui embaixo nós temos o Plano Nacional de Educação. Como eu já disse, ele é um plano, ele é nacional, ou seja, ele traz metas e objetivos que precisam ser alcançados de 10 em 10 anos na educação, né? Conforme a demanda, conforme a necessidade da educação em determinado momento, tá? Nós temos no próximo slide, então, também mais detalhado, explicando sobre cada documento que está citado dentro da LDB, porque a LDB, como ela estrutura a educação, ela vai ter que ter, então, um documento norteador sobre cada aspecto. E quando nós falamos no aspecto de educação infantil, o documento que é o direcionador é o referencial curricular. Então, ele tem 3 volumes que trazem, então, informações sobre como vai ser o planejamento dessas práticas educativas, a construção dessas propostas educativas. Então, nós temos 3 volumes. A introdução, que fala sobre reflexões sobre o que é creche, pré-escola, sobre o que é infância, sobre a formação pessoal e social de cada aluno e conhecimento de mundo. Então, é o que vai ser trabalhado na educação infantil, é como vai ser trabalhado na educação infantil. Temos também ali embaixo os parâmetros curriculares, que é um documento orientador, traz os principais conteúdos que vão ser trabalhados, né? Vai dar um auxílio aos educadores para as práticas pedagógicas, para a melhoria de qualidade. Aí a gente tem os temas transversais, temos também os componentes curriculares, né? Isso aqui é um documento que ele está em vigência, mas de forma paralela à BNCC. Esse documento ele é um orientador, realmente o documento com os conhecimentos citados é a BNCC. Aqui é um documento paralelo, tá? É um documento de orientação, traz novas ideias de como o professor pode trabalhar suas práticas pedagógicas, certo? Nós temos também, no outro slide, as diretrizes curriculares, que, como eu disse para vocês, ele já fala diretrizes, direciona, então ele é direcionador, né, dos níveis, das modalidades, das etapas. Ele é um conjunto de definições, de princípios, de procedimentos na educação básica, né? Então ele organiza, ele articula, ele faz o desenvolvimento, como é que vai ser executado as ações,
a avaliação das suas propostas pedagógicas. Então, ele traz a forma de como ser executada, de como fazer a educação em cada nível, em cada etapa e em cada modalidade. Nós temos ali embaixo a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, como eu já falei, traz conhecimentos, competências e habilidades que espera que todos os estudantes desenvolvam na educação básica. Então, a BNCC é um documento bem completo. Ele traz para nós os textos introdutórios, as competências gerais, as competências específicas de cada área de conhecimento, os direitos de aprendizagem, os objetos de conhecimento. Então, é um documento bem amplo, tá? Nós temos, então, também aqui no meio a estrutura da educação, que fala sobre como que vai estruturar a educação, então, em todos os seus aspectos, direitos de educação, a organização, a obrigação dos estabelecimentos, docentes e sistemas, a educação básica e superior, a modalidade de ensino, os profissionais de educação, direitos, deveres, recursos financeiros e seus repasses, como pode ser aplicado esses recursos financeiros. Enfim, a LDB é a estrutura educacional de maior importância. Então, ela vem abaixo da Constituição de 88. E na estrutura da educação, como eu expliquei para vocês, traz os direitos da educação, bem como os objetivos e finalidades da educação, os princípios da educação, a organização da educação básica, educação superior e suas etapas, as obrigações, as atribuições dos integrantes da educação, fala sobre o PPP, sobre as escolas, sobre os docentes, sobre o funcionamento, sobre o currículo. A educação básica e superior, como eu já citei ali em cima, ele reforça essas informações e ele especifica cada curso que está dentro das etapas. As modalidades de ensino, ele explica como é que existem alguns modos de fazer a educação. Eles são integrados, então, à educação básica. Nós temos, então, sobre os profissionais da educação, direitos e deveres e os recursos financeiros, as suas receitas e aplicações, onde pode ser aplicado o dinheiro da educação. Então, nós temos esses mapas, eles estão dentro dos nossos documentos. Então, nós temos o nosso Instagram, se alguém tiver interesse pode dar uma olhadinha no Pedagogia em Resumo, lá nós temos todas essas informações, tá? A dica que eu queria falar para vocês, que eu disse lá no começo, é que eu criei, então, esse esquema de estudo. Os nossos alunos estudam por esses esquemas de estudo, nós chamamos de mapas mentais, e facilitam muito o estudo das pessoas. Então, se você quiser conhecer a lei inteira, você quer conhecer outras leis, nós temos elas inteiras, através dessas leis que as pessoas que estão nos nossos cursos ou que têm as nossas apostilas estudam, tem um alto índice de aprovação. Por quê? Porque ele vem de uma maneira bem explicada, de uma maneira onde a gente foca objetivamente no que vai cair nas provas, não é aquele amontoado de textos, ele vem de uma maneira bem distribuída, bem estruturada para vocês estudarem, tá? Então, se vocês quiserem conhecer o nosso material, vocês clicam no link que está aqui embaixo. Vocês conhecem todo o material, conhecem o nosso site, conhecem o nosso Instagram, tá? Vai te ajudar a estudar mais em menos tempo, de uma maneira bem organizada. E com esse mapa aqui você vai conseguir entender a totalidade da estrutura. Vai ficar mais fácil de você entender cada documento norteador, tá? Então, nós vamos deixar para vocês aqui abaixo os nossos links. Eu agradeço muito, espero ter ajudado muito. Se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem que eu estou ali para ajudar. Meu telefone está ali embaixo também. Pode me chamar que a gente conversa e eu explico para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!